compartilhar com vocês nesse culto da fé, uma história muito linda. O tema da minha palavra é a providência na vida de Mefibosete. Quem foi ele? Quem se lembra? Filho de Jonatas, amicíssimo do rei Davi, né? De Davi, antes ele se tornar rei. Todos nós, e às vezes, na maioria das vezes, na nossa infância, nós passamos por traumas, por acontecimentos que marcam a nossa vida no decorrer dela, né? Às vezes fomos feridos, às vezes alguém sofre abusos de diferentes formas, e muitas pessoas, por conta do que passou, da gravidade do que sofreu, muitas vezes ficam paralisadas, aprisionadas por esses traumas. E como então podemos superar essas marcas, essas dores, para que nós possamos viver uma vida normal, crescer, alcançar os nossos sonhos, enfim, realizar e cumprir nosso propósito. Uma vez que esses traumas, ainda que superados, nós não nos esquecemos deles, né? Porque aconteceram. Não tem como passar uma borracha na história e dizer não aconteceu. Aconteceram. Então nós precisamos pensar como vencer essas dores, para que elas não me carreguem mais, mas que se tornem apenas cicatrizes na minha vida. Amém? Então eu quero que você abra comigo um texto. O primeiro texto que nós vamos ver está em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4. Nós vamos ver a história de uma criança que, por um trauma sofrido aos 5 anos de idade, paralisou a sua vida e deformou até mesmo a sua identidade. Então está lá, 2 Samuel 4:4, que diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou em Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino a tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Aí nós vamos ver então o que acontece depois de tudo isso. Vamos para 2 Samuel, no capítulo 9, vamos dar um salto para o capítulo 9 e vamos ler uma história linda. Certo dia, Davi perguntou. Davi já era rei, já estava, né, reinando. E ele um dia então pergunta: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Respondeu o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em
Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que o meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Espírito Santo, diante desta palavra, dessa história, um resgate tão lindo, preciosas lições podemos extrair desse texto. Nós queremos que o Senhor venha ministrar poderosamente ao nosso coração. Aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, que eu possa compartilhar com os meus irmãos, e que cada um seja muito abençoado, edificado pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma coisa que eu quero ressaltar, dentre várias coisas aqui, é o verso 8, quando Mefibosete se prostra diante de Davi, até o chão, e fala: por quê? Quem sou eu para que o Senhor mostre bondade? Alguém que não vale mais do que um cão morto? Olhem só a visão que Mefibosete, no decorrer de sua vida, construiu acerca de si mesmo. Ele se via menos do que um cão morto. Veja bem, aquela tragédia que aconteceu com ele na vida, na família de Saul. Saul e os seus filhos foram mortos na batalha. A sua babá, então, correndo, pegou o menino, ele que ainda tinha 5 anos, o pegou no colo, na pressa, ela o deixou cair. Ele fica, então, aleijado dos 2 pés. E ele foi morar em Lodebar. Lodebar significa sem pasto. Ou seja, era um lugar que não tinha pasto, que era sequidão. Era um lugar
onde moravam os miseráveis, os pobres. Então, neste lugar é que Mefibosete foi morar, e ele já, aleijado dos 2 pés, não poderia mais caminhar sozinho. Ele tinha que ser levado de um lugar para o outro. Não tinha cadeira de rodas naquela época. Então não sabemos que jeito davam para que Mefibosete fosse levado de um lugar para outro. Ele se tornou então uma pessoa dependente de outros. E é claro que no decorrer da sua vida lhe foi contado a história do seu avô, a história do seu pai, e que o que aconteceu com ele foi justamente numa batalha onde os seus pais haviam morrido. Então a história que ele carregava era uma história muito triste. E ele então se vê naquele estado, e ele então não se dava nenhum valor. Mas quem era Mefibosete? Ele tinha sangue real. Ele, na verdade, era um príncipe da família real. Se não tivesse acontecido o que aconteceu com Saul e Jonatas, naturalmente ele já estava destinado à sucessão. Futuramente ele seria um rei. Então ele era posicionalmente um príncipe. Mas na verdade ele não vivia como um príncipe, obviamente, no lugar onde ele foi morar, nas circunstâncias em que ele se encontrava. Então foi aquele trauma, aquele acontecimento e a sua história o marcou de tal forma que ele mesmo se rejeitava. Então gerou dentro dele um sentimento de rejeição. E a rejeição, nós sabemos, que é um dos sentimentos piores que existe. Por quê? Quando nós temos sentimentos, quando alguém tem um sentimento de rejeição, a própria pessoa se comporta de tal forma que ela crê, ela pensa que as demais pessoas a rejeitam. É assim ou não é? Então, alguém que tem sentimento de rejeição, ela é aprisionada por esse sentimento e também é aprisionada pelo que ela pensa dos outros, o que os outros pensam de mim. E ela organiza a sua vida em torno desses pensamentos, de tal forma que ela passa a crer naquilo que não existe. Então, num ambiente coletivo, se alguém não fala com ela, ou se aconteceu alguma coisa, está vendo? Bem que eu disse, fulano de tal não falou comigo, como deveria ter falado. Fulano de tal nem sequer me deu atenção. De fato, ninguém gosta de mim. É assim que gera na vida de alguém que tem sentimento de rejeição. Mas uma coisa é verdade, quando nós detectamos esse problema, é preciso trabalhar essa questão para vencer. Porque senão a pessoa continua sendo aprisionada. Aprisionada. E é triste ver como Mefibosete se via. Ele se via de menos valor. Como que se um cão morto tivesse valor, né? Mas ele se via menos do que isso. Então, o que nós vemos aqui nessa declaração que ele faz a Davi? A sua identidade estava deformada.
estava deformada. E é interessante que Satanás, na verdade, ele sempre trabalha para esvaziar a nossa identidade. Nós, no culto após cultos, quantas vezes, através de canções, através da palavra, através do que os líderes comentam nos cultos, somos filhos amados de Deus, somos filhas queridas do Senhor, mas nem sempre você se sente amado ou amada por Deus. Eu já conversei com pessoas de falar assim: será que Deus me ama mesmo? Mas por que, gente? Porque o inimigo das nossas almas quer esvaziar a nossa identidade. A identidade que foi dada por Deus, por meio de Cristo Jesus. E quando a nossa identidade é atingida, nós perdemos o rumo. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer na vida? Quantos poderiam estar exercendo o ministério, por exemplo, e não estão? Porque não se sentem capazes. Porque se sentem de menos valia. Quem sou eu para conduzir uma reunião de oração? Quem sou eu para conduzir um estudo, uma célula, um pequeno grupo? Quem sou eu para ir e compartilhar com alguém, estender a minha mão a quem precisa? Não, vai você, eu não. Identidade. Quando você sabe muito bem quem você é, logo então vem o posicionamento como tal. Sim ou não? E é interessante que quando nós passamos a crer em Jesus, o que se torna real na nossa vida? Que nós somos colocados em Cristo Jesus, sentados com Ele, à direita do Pai. Esse é o seu posicionamento. Esse é o lugar que você foi colocado. Mas você se vê assim todos os dias? O problema é que aquilo que os nossos olhos veem no dia a dia fala muito mais alto do que a posição que Deus nos colocou. Se você está no meio de pessoas de uma posição social mais elevada que a sua, você se sente menor. Ou você recua para não falar com ela. Alguém falou assim para uma pessoa, se referindo a uma igreja: eu não vou lá não, lá é igreja de rico. Como é que ela se vê? Como é que ela se vê? Ela não tem uma imagem correta que ela deveria ter. Como que se na igreja existisse só um nível social. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele mistura todo mundo junto. Não é assim? Ele mistura todo mundo junto. Eu me lembro de uma igreja que eu frequentava e alguém falava assim: eu não vou lá não, que lá só tem rico. Eu falei: opa, eu não sou rica, mas eu estou lá. Financeiramente, eu não sou rica, mas eu pertenço àquela igreja. E tem pessoas
de um nível social bem mais baixo do que eu, e frequentam aquela igreja. Eu falei para essa pessoa. Então é interessante isso, gente, como que se isso fosse a coisa mais importante. Posicionamento, identidade, quem eu sou. E eu nunca vou me esquecer de uma aluna que eu tive no Instituto de Vencedores. Uma empregada doméstica, crente, não tinha muito estudo, mas ela, quando se converteu, ela tomou uma profunda consciência de quem ela era, de quem ela é em Deus. E ela não teve problema algum para testemunhar de Jesus para os seus patrões. E ela os ganhou para Jesus. Eles frequentam a mesma igreja com ela. Em Cristo Jesus, não há rico, pobre, negro, branco, azul, verde, amarelo, grego, nada. Todos somos iguais perante Ele. Mas o nosso inimigo tenta roubar de nós, esvaziar a nossa identidade. E uma coisa tremenda: o diabo não pode desfazer o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Mas ele tenta não deixar você colocar a mão na sua herança. É isso que ele faz. Tá bom, eu não posso desfazer o que Cristo fez na cruz, mas eu vou fazer de tudo para que esses crentes, esses cristãos, não se sintam herdeiros em Cristo Jesus. E Ele faz com que você se torne escravo dos seus traumas, das suas experiências, das suas dores, da sua condição financeira, como que se isso fosse o que é a sua identidade, o que é a sua posição. Então, o que você não pode permitir é que ele faça isso. Quem é você? Se você é salvo por Cristo Jesus. Jesus que por sua morte na cruz abriu caminho para que você e eu se tornasse filhos e filhas de Deus. E que, portanto, se você é filho, está assentado com Cristo à direita do Pai. Lá é o teu lugar. E com isto em mente, com essas verdades em mente, é que eu devo caminhar nessa terra. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha posição, portanto eu vou cumprir o meu propósito. Como filho, como filha. Uma coisa que você não pode permitir é que os traumas carreguem você. E por causa deles, você fique paralisado. Você não é filho do que você sofreu, do que você foi ferido. Você não é filho dos erros que você cometeu. Tem pessoas que às vezes cometem erros e não se perdoam. E parece que fica sobre ela aquele estigma. E às vezes até mesmo o olhar de outras pessoas sobre essa pessoa que errou. Fica aquele estigma. A pessoa pode ter sido até mesmo restaurada. Mas o outro, às vezes, olha e fala assim: fulano de tal, aquele que adulterou.
Mas não fala, não, fulano de tal. Deus fez uma obra linda na vida dele. Não é assim? Às vezes somos maldosos. Então, uma coisa que às vezes as pessoas, quando cometem um grave erro, elas podem ficar paralisadas e não se perdoarem, não se apropriarem do perdão de Jesus. Lembrando que lá na cruz do Calvário, Deus perdoou, Ele te dá uma nova chance, Ele quer te levantar, Ele quer restaurar a sua vida e Ele quer escrever uma nova história. O encontro com Jesus não te faz esquecer do passado. Tanto é que quando nós temos um testemunho para contar do que era a nossa vida e do que é hoje, você não sofreu amnésia. Outro dia o pastor Gilmar comentou algumas coisas da vida dele. Ele era do pagode, mas não sei o quê, né? Eu lembro que ele contou algumas coisas da história dele, mas isso está lá no passado. Ele não sofreu amnésia. Mas uma coisa é certa, a história dele hoje, no presente, é outra. E é a história atual que ele vive. Então, o encontro com Jesus não nos faz esquecer dos traumas, das dores que fomos acometidos. Muitas vezes, dependendo da gravidade, ficam as cicatrizes. Estão a marca lá. Às vezes algo, principalmente, gente, quando acontece na infância. Há tantas histórias extremamente dolorosas de pessoas que sofreram na infância. E que precisam ser tratadas para serem curadas. Se há alguma dor na tua vida, algum trauma que ainda dói, é porque ainda não foi curado totalmente. Precisa ser tratado. E o primeiro passo a ser dado é você enfrentar a dor. É admitir que ela está lá. Não é fazer de conta que ela não existe, mas é querer ser curado, tratado, deixar que o Espírito Santo venha e limpe aquela ferida. Vai doer, vai arder, mas depois virá a cura. Virá a cura. Mefibosete, então, diante de Davi, imagina quando ele chega, ele vem na viagem, que Davi manda buscá-lo. Eu fico imaginando, durante a viagem, o medo dele. Porque veja só, se alguém da família de Saul, que era o perseguidor, inimigo de Davi, se alguém existe, o que o rei presente vai querer fazer? Matar. Claro que Mefibosete pensou isso. E como será que Davi vai me matar? Então, durante a viagem, deve ter sido de tortura para ele, nos seus pensamentos. Tanto é que quando ele chega, ele se prostra até o chão, diante do rei, tremendo de medo. E Davi fala para ele: não tenha medo. Primeira coisa que depois de Davi saudá-lo, ele fala: não tenha medo. Eu quero mostrar de bondade para com você, por causa de Jonatas, seu pai. E é interessante que aqui nós vemos um detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Deus sabia da aliança que havia
entre Davi e Jonatas. E Deus então, na vida de Mefibosete, usa Davi para restaurar e manifestar a sua bondade. Davi então lhe dá tudo que pertencia a Saul. Olha, todas as terras que eram de Saul agora passam a ser tuas. Pertencem a você, Mefibosete. E Ziba, que era servo de Saul, passa então a ser servo de Mefibosete. Davi fala assim para eles: olha, vocês vão fazer tudo o que possa produzir para Mefibosete. E ele também, além disso, desse momento em diante, ele passa a comer na minha mesa. Aqui nós vemos uma outra coisa linda: a mesa da graça, a mesa da bondade. Agora imagina Mefibosete sentado àquela mesa. O que ficou debaixo da mesa? O que ficou debaixo da mesa? A mesa da graça encobriu a deficiência de Mefibosete. Amém, queridos? A mesa da graça escondeu. Aquilo não precisava ser visto. Agora, ali naquele banquete, Mefibosete não precisava mais se ver como um miserável. Mas ele estava sentado à mesa do rei, todos os dias. Ele não morava mais em Lodebar, no lugar de miséria, mas ele morava em Jerusalém agora. Por isso, todas as vezes, na Santa Ceia do Senhor, quando você sentar à mesa do Senhor, lembre-se disso, é a mesa da graça. Que os nossos pecados, as nossas deficiências foram encobertos. Agora estamos sentados à mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A nossa posição de príncipes e princesas reais. Fazemos parte da família real, como verdadeiros príncipes e princesas. E agora então, Mefibosete tinha um outro tipo de vida. Eu quero que você pense, se há dores, se há traumas ainda na tua vida, não permita que eles te carreguem. Você pode ter a marca, a cicatriz. Deus não tem problema com cicatriz. Jesus tem as marcas do que nós ferimos a Ele. Lembrem-se quando Ele aparece a Tomé, aos discípulos, Tomé incrédulo, o que Jesus faz? Mostra as marcas das suas feridas. Não importa que você veja a marca em você, conquanto que elas não doam mais, mas que elas foram tratadas, que elas foram curadas, e você vai cumprir o seu propósito, por causa do posicionamento que você tem em Deus. Você foi escolhido por aquele que é maior do que todos. Vamos pensar num time de futebol. Se há ali um time de futebol e aparece Neymar, mas ninguém escolhe Neymar para jogar, ele vai ficar chateado? Sim ou não? Claro que não. Por quê que ele não vai ficar chateado, gente?
porque o técnico da seleção brasileira foi quem o escolheu. Alguém maior do que esse time de futebol. Quem é que te escolheu? Aquele que é maior do que todos. É Ele que te chamou para sentar à mesa dEle. Para que você se posicione no lugar que Ele concedeu a você. Então é dessa forma que você deve se ver. Como daqui para frente, Mefibosete não precisava se ver mais como um cachorro morto. Mas sim ocupar o seu lugar de príncipe. Se coloque de pé. E eu quero que você, eu não sei o que aconteceu na sua história. Se você foi ferido, se você foi abandonado por um pai, pelo pai, ou até mesmo pela mãe, ou que tipo de sofrimento você passou que marcou a sua vida, e que às vezes isso ainda te impede de você viver a nova posição que Jesus lhe deu. E você muitas vezes está vivendo recuado, num canto. Deus quer mudar isso na tua vida. Deus quer que nesta noite você tome uma nova posição. Uma nova decisão. Decidir, essa dor não vai mais me carregar. Eu vou enfrentá-la, eu vou procurar ajuda, eu vou buscar a cura, eu vou buscar o livramento disto, para que eu possa viver a vida em liberdade, a qual Deus me chamou para viver, e ocupar o lugar que Ele me chamou para ocupar. Eu vou exercer o meu ministério, eu vou exercer a minha profissão, eu vou exercer aquilo que Deus me deu, me capacitou, e eu vou viver a vida para a qual Ele me chamou. Oh Espírito Santo, oh Deus, soreandará, coreandarás. Espírito Santo, visite cada coração, visite, Senhor, a história de cada um, visita, Senhor, aquilo que os aprisionou, que os limitou, que os impediu, Senhor, de caminhar. Mefibosete foi impedido de caminhar. Ele ficou aprisionado pela sua história familiar e pela sua própria história. Além da sua dor física, ele tinha dor emocional. Mas ele é resgatado pelo rei Davi. Um dia nós fomos resgatados pelo Rei dos Reis. E agora a nossa dor, a nossa deficiência foi coberta pelo sangue de Jesus. E podemos nos assentar à mesa, nos alimentar fartamente do alimento que o Jesus nos dá todos os dias. O alimento que fortalece as nossas emoções, que fortalece o nosso espírito, os nossos pensamentos, a nossa maneira de andar, de caminhar nesta vida. Deus, uma nova história o Senhor nos deu, uma nova história o Senhor escreveu para nós. Então, Espírito Santo, traga a cura. Traga a cura.
que o teu bálsamo, as verdades do Senhor venham transformar os nossos pensamentos a nosso respeito. E como Jesus um dia, o Senhor disse àquele paralítico: toma a tua cama e ande. Antes ele era levado por outros na sua cama. Agora não é mais a cama que precisa levá-lo. Ele deve tomar a sua cama e ir. É verdade que vamos levar as cicatrizes, as marcas das nossas feridas, mas elas não mais nos carregarão. Em nome de Jesus.